Olá pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês um treinamento sobre a utilização do SEI para que os registros associados a um pedido de análise sejam gerenciados em formato eletrônico, né? Então todos estavam acostumados com aquela pastinha em que a gente anexava a SOANC, né? Solicitação de análise química radiométrica de um pedido de análise, colocava CCA, imprimia os resultados dos aparelhos. Nos laboratórios tem ensaios acreditados, os registros do ensaio, que eram anotados em formulários oficiais do sistema da qualidade, imprimia e anotava-se. Tudo isso era juntado em uma pastinha, imprimia seu relatório para o cliente, confere-se os resultados e era arquivado fisicamente, né? Então, desde 2019 o SEI vem aí sendo introduzido na CENEM como uma forma de utilização de registros e de comunicação em formato eletrônico, né? A gente passou a utilizá-lo também, montou uma sistemática para que ele seja utilizado como um substituto para aquela pasta em que a gente anexava todos os dados relacionados a um pedido de análise, né? Que era gerado no Gerânio normalmente, né? O processo em si continua igual. Então o cliente entra em contato com os laboratórios, entra-se no Gerânio, faz uma negociação, uma proposta, o cliente aceita essa proposta, é feita a CCA, que se o cliente for interno ele mesmo faz no Gerânio, se não ele gera a partir de um Excel, ou até no próprio SEI, ele tem agora a opção de no SEI gerar a cadeia de custódia, aí o laboratório tem que inserir essas informações no Gerânio, gera-se a SOANC, faz a análise, digita os resultados, confere, gera o relatório e disponibiliza ao cliente. Só que agora isso tudo passa a ser feito eletronicamente, né? A gente trabalha com os registros eletrônicos e o SEI, né? E tem uma sistemática para isso que é o que eu vou mostrar para vocês. Então a gente faz o login, entra no SEI normalmente, né? Eu vou entrar aqui no meu login. Então entrando aqui no SEI, a gente entra normalmente na área SecTech, vocês vão ver que tem uma nova área que é a SIGELAPOC. Essa área SIGELAPOC, ela foi dada acesso somente aos colaboradores dos laboratórios que executam ensaios, né? Então cliente e demais colaboradores da CENEM não têm acesso a essa área, porque os dados dos ensaios só podem ser manuseados, né, enquanto os ensaios estão sendo executados pelos laboratórios, pelos colaboradores dos laboratórios. O objetivo não é esconder nada, longe disso, é apenas restringir esse acesso temporariamente enquanto a análise está em andamento, porque o cliente não pode ter acesso a dados parciais, né? Se depois de concluída a análise ele quiser ver os dados, ele pode ver, né? A gente pode conceder esse acesso, mas no primeiro momento ele não pode ter acesso, senão ele vai querer pegar dados antes deles serem definitivos, né? Então vocês vão ver aqui que tem a SIGELAPOC, vamos entrar lá. Aqui no SIGELAPOC, como em qualquer área do SEI, a gente tem dois painéis, né? O painel de processos recebidos e de processos gerados. Os processos recebidos vão ser aqueles processos dos clientes, né? Eu vou abrir um aqui a título de exemplo. É um processo do setor de radiologia, em que ele pede análise, né? A gente tem um despacho solicitando análise. É feita lá no Gerânio uma solicitação, uma negociação, desculpa. Feita a negociação, faz-se a proposta, né? De quais métodos vão ser utilizados para a execução do serviço, as quantidades de amostras. É feita a assinatura, usando um termo de coleta, tanto dos laboratórios envolvidos quanto do cliente, né? Aqui no caso, a pesquisadora do setor de radiologia é a cliente. O serviço vai ser realizado normalmente, né? E depois é emitido o relatório de análise. Emite-se aqui o relatório de análise, né? Com os resultados daquele pedido. É feita a assinatura. Os responsáveis pelos laboratórios que têm resultados ali assinam e o processo é encerrado, né?
No caso, esse é um processo contínuo, toda vez esse laboratório pede uma quantidade de serviço, a gente reinicia o processo novamente, né? Eu esqueci também de falar que no meio desse processo a gente tem a CCA, né? Então aqui, ó, a CCA, que foi gerado no caso aqui pelo Gerânio, porque é um laboratório interno do LAPOC, ele gera. E a gente vai acusar o recebimento agora não fisicamente, a gente vai acusar o recebimento, vou simular aqui, utilizando um formulário do próprio SEI, que é o Cadeia de Custódia de Amostra Recebimento. Então vamos supor, eu recebi aquela amostra, né? Então, ó, CCA, recebimento, amostras, pedido 614, né? Coloco sempre como restrito, gente, ó, segredo industrial, porque são dados do cliente, a gente não pode deixar isso disponível, né? Confirmo os dados. Aí vem o formulário, que é muito fácil de preencher, ó, né? A proposta, essa solicitação é a proposta 614, em nome da pessoa que recebeu, eu, por exemplo. A data, hoje é dia 9/7/2020. Agora o horário, né? 15 horas, por exemplo, e essas amostras estão ok, né? Aí eu vou simplesmente salvar aqui, tá? Pode salvar, só salvar, não precisa assinar não, só salvar que já está registrado, ok? Eu não vou salvar para não ficar incorporado aqui no processo, que é só para exemplificação, né? Então vou sair, vou até excluir aqui, ok, excluir. Bom, então aqui, gente, todas essas operações foram feitas no processo do cliente, tá? Processo do cliente. Associado a esse processo do cliente, eu vou criar um processo interno aqui, ó, na área SIGELAPOC. É importante salientar que esse processo tem que ser criado aqui no SIGELAPOC, tá? Porque se eu criar aqui no SIGELAPOC, só quem está nessa área pode ver. Se eu crio no SecTech, quem está lá pode ver. Eu só vou criar e ele vai ficar só no SIGELAPOC. Esse processo gerado não sai daqui, fica só aqui. Então eu vou iniciar um processo. Produto serviço especializado é uma medição. Aí eu ponho pedido 614 LAPOC. Aí eu coloco alguma descrição, amostra, para eu saber o que se trata. Amostras de água recebidas em julho de 2020, por exemplo, tá? De novo, a gente tem que colocar aqui restrito segredo industrial, porque vão ter dados do cliente. Os dados são de propriedade do cliente e vou salvar. Vai ser criado um processo aqui, tá? Não vou criar para não contaminar aqui. É só salvar, vai ser criado. Eu vou mostrar para vocês como funciona com um processo que já está aqui disponibilizado, né? Então, a gente clicando aqui, a gente volta para o controle de processo, para a tela principal. E vamos supor que o processo do cliente, o processo do cliente que eu mostrei aqui, o 133, eu vou criei o processo 01346.191, que é do pedido 847, né? Então, nesse interno aqui, eu vou colocar o quê? Aqueles dados que a gente estava acostumado a colocar na nossa pastinha, que são o quê? Os impressos dos equipamentos, né? Aqui tem um impresso do fluorescência de raio-x para todas as amostras que eu analisei. Eu vou subir isso em PDF no processo. É bem tranquilo de fazer isso. Se alguém tiver dúvida, pode falar com a secretária do LAPOC, ela está treinada nisso, ela que fez isso aí para mim. Né? Eu subo tudo isso aí. Né? Todos os registros que eu normalmente teria físico, eu vou ter eletrônico. Lembrando que o ideal, gente, é a partir do momento que sai do aparelho, a gente já tem que tentar não imprimir, tentar gerar em formato nato digital, né? Já gerar em PDF. Por quê? Porque existe uma diferença no gerenciamento de registros nato digitais em relação àqueles que são digitalizados. Se eu digitalizar, eu não posso destruir. Então, se a gente já gerar e trabalhar com ele só no digital, aí eu posso só trabalhar, não preciso manter a cópia física, né? Mesmo que o teor seja o mesmo. Se eu imprimir e digitalizar, eu preciso manter o original, tá? Então, cada aparelho tem sua sistemática, cada instrumento aí, mas vamos tentar quebrar a cabeça para gerar em formato
eletrônico, né, PDF, que o SEI trabalha melhor que o PDF. Subo tudo isso no SEI, todos os registros. Pego a SOANC também, né, vou pegar a SOANC R, que tem todos os resultados anotados à mão. Essa não vai ter jeito, eu vou anotar à mão mesmo, né? Entrego para a secretária, ela digitaliza e sobe aqui no processo, né? E aí ela vai arquivar fisicamente aqui também, ela está treinada para isso, né? Feito isso, gente, praticamente acabou o que eu tinha que incluir aqui no processo interno do laboratório, na nossa pastinha física que agora virou virtual, né? Aí eu vou voltar no Gerânio, digitar esses resultados aí. A secretária até está treinada para isso, ela também pode fazer a digitação agora. E aí, a partir do momento que ela digitou, eu vou voltar no processo do cliente e inserir esse resultado lá, né? Porque o cliente pode ter acesso ao relatório. Então, eu coloco lá o relatório do cliente, né? A secretária pode inserir isso já do Gerânio. Faço a assinatura, né? Já assino. O responsável por aquele resultado assina, né? Se tiver um laboratório, só o responsável daquele laboratório. Se tiver mais de uma pessoa. E esse relatório já está em formato eletrônico digitalizado. A última etapa que falta é o quê? Fazer o relacionamento daquele processo, do processo do cliente, com o processo do laboratório, aquele que foi criado no SG LAPOC. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui um relacionamento, né? Então eu vou lá no processo do cliente, né? Clico aqui em cima do número dele e clico aqui nesse símbolo aqui dessa setinha azul e verde, que está relacionamento de processo, né? Aqui que eu vou relacionar. Para fazer esse relacionamento, antes eu tenho que conhecer o número do processo que eu vou relacionar. Então eu quero relacionar o processo do cliente 1346000133 com o processo do laboratório 013460091, por exemplo, tá? Esse aqui eu quero relacionar esses dois aqui. Então eu copio o número aqui, né? Volto no processo do cliente, clico aqui em relacionamentos de processo, digito ou copio o número, né? Adicionar, pronto, ele está relacionado aqui, ó, tá? Já está relacionado. Então ele aparece aqui embaixo, ó. Então ao processo do cliente está relacionado o processo interno lá do SG LAPOC, que é o pedido 847, né? Se eu clicar, inclusive, eu sou remetido a ele, né? Então eles estão relacionados. Qual que é a ideia do relacionamento? Os processos estão amarrados entre si, mas o cliente ele vê que tem um processo amarrado, mas ele não vai conseguir ver o que tem dentro dele, enxergar o que tem dentro dele, ter acesso a esses documentos, tá? A não ser que a gente conceda esse acesso. Então isso permite com que eu rastreie esses resultados, possa conferir, possa trabalhar remotamente em ambiente eletrônico, né? Essa é a ideia aqui. Aí, depois que eu termino essa análise, a secretária está treinada para concluir o processo, né? Ela mesma faz isso, ela conclui o processo. Em concluindo o processo, ele sai aqui dessa tela principal, né? Para ela não ficar muito carregada. E a secretária também já está treinada para mover isso para um bloco interno. Então aqui tem vários pedidos que já foram finalizados aqui, que estão arquivados aqui, tá? Que não estão na tela principal do SEI, mas eles existem. Então, gente, a ideia é essa, né? Se eu puder resumir isso, a gente trabalha então na área SG LAPOC. A gente tem um processo do cliente em que são inseridos todos os documentos em que eu tenho que interagir com o cliente, né? O Gerânio está aí por trás de tudo isso aí, quais são esses documentos que ficam no processo do cliente? Negociação, proposta, CCA, recebimento da CCA e o relatório. Nesse momento, antes, entre a CCA e a emissão do relatório, que é o trabalho do laboratório mesmo, todos os documentos que eu gerar ali, eu vou inserir num processo interno que eu criei na SG LAPOC, né? Para aquele pedido. Então tem vários aqui, ó, pedido 847, pedido 846, pedido 848, né? Esse número de pedido refere-se ao pedido no Gerânio. Para cada um tem um processo associado aqui. Então eu vou inserir todos os documentos em PDF dos instrumentos e aqueles formulários que eu fiz anotação manual digitalizados, né? A secretária digitaliza e arquiva essas cópias. E faço associação ao processo do cliente. E uma vez terminado, isso vai ser concluído
para não ficar carregando a tela principal do SEI, ok? Então essa forma que a gente já está trabalhando, que elimina aqueles registros físicos. A gente trabalha em formato eletrônico e com o retorno do trabalho agora em julho de 2020, a ideia é que os laboratórios já se adaptem e operem de acordo com essa sistemática. Esse passo a passo está descrito no PN LAPOC 0704, revisão 02, que trata sobre o manuseio de itens de ensaio, mas eu acredito que esse vídeo é mais ilustrativo do que a leitura do procedimento, né? Eu, como gerente da qualidade, me coloco à disposição. E mais uma ressalva, gente, final, a gente vai usar isso aqui não somente para os processos de análise que tem resultados acreditados, mas para todos também, tá? Então, mesmo se houver um pedido, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu sei que o setor de radiometria gama às vezes faz alguns serviços direto para radioproteção, né, para Daniela. Então, quando vocês fizerem isso, gente, tem que gerar um processo no SEI, dentro da SG LAPOC, colocar os resultados todos lá e associar a um processo no SEI, onde você vai colocar os resultados do cliente. Ah, mas o cliente não tem processo no SEI. Não interessa. Aí a gente tem que instruir o cliente para que ele crie um processo para a gente associar e colocar os resultados lá eletrônico. A gente não vai ficar mais imprimindo e entregando relatório físico, tá bom? Então, de novo, qualquer dúvida eu estou à disposição como gerente da qualidade. Vocês podem me consultar, mandar e-mail, ligar, não tem problema nenhum. E a secretária também do LAPOC também está bem por dentro desse processo e pode auxiliá-los aí no que necessário, tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês. Tudo de bom.